Olá, eu sou o pastor Elivando Mesquita e essas são mais algumas dicas e truques do software bíblico Logos. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de vídeos Começando Bem com Logos. Hoje nós iremos criar um layout. Você pode ver a minha tela inicial aí, existem vários layouts criados para várias modalidades de estudos e pesquisas. Layouts são como uma grande mesa de estudos, onde nós dispomos todos os recursos necessários para fazer determinadas pesquisas ou estudos específicos de temas. É como se você fosse a sua biblioteca e reunisse livros dos mais diversos temas, comentários, dicionários, enciclopédias, teologias sistemáticas e vários livros que você julgou necessário para iniciar o seu estudo ou a pesquisa de algum tópico, preparação de sermão, preparação para aulas da escola bíblica dominical. Você pode ver que eu tenho vários layouts aí criados. Nesses layouts, eu abro inúmeros recursos e interligo um ao outro da forma que melhor me convém para o meu estudo. Então, quando eu precisar retomar aquele estudo, eu não preciso abrir todos os recursos de novo. E eu posso, a partir de um layout já criado, criar outros layouts. O software bíblico Logos, ele já vem com alguns layouts pré-definidos. Aqui no canto superior direito, você vê alguns esquemas de layouts. Você pode partir desses layouts pré-definidos e criar os seus próprios. Na minha tela inicial, embora tenha muitos layouts, existem outros que não estão lá. Para incluir esses layouts, basta vir aqui nesse sinalzinho de mais e clicar na opção de layouts. Então os layouts estarão aqui disponíveis, basta você marcar e adicionar. Esses layouts que vocês estão vendo aí na minha tela inicial são estudos em andamento, alguns pausados para serem retomados posteriormente, outros de tópicos específicos, por exemplo, o federalismo batista. Aqui eu disponho alguns recursos de pesquisa, alguns recursos bibliográficos e mais ligado à confessionalidade. Então aqui eu estudo a confessionalidade federal dos batistas reformados. Por exemplo, quando eu vou fazer algum sermão em algum texto do Antigo Testamento, eu abro recursos específicos ligados à língua hebraica, ligado ao tratamento de paralelismo na língua hebraica e outros recursos ligados ao Antigo Testamento. Então, eu já criei um layout aqui específico para sermões do Antigo Testamento, como também um layout específico para sermões no Novo Testamento. Atualmente, eu estou expondo Oséias na igreja. Infelizmente, eu dei uma pausa nessa exposição por causa desse período que nós vivemos agora de quarentena. Então, nós temos que responder às necessidades da igreja e eu julguei necessário expor outros textos para esse momento. Mas eu tenho um layout aqui específico para a exposição de Oséias. Esse layout ele vai sendo aperfeiçoado à medida que eu encontro recursos e encontro utilidades para esses recursos e eu simplesmente salvo. Depois de um layout aberto é muito fácil você salvar. É como se você estivesse atualizando a salvação do recurso do Word. Eu tenho layouts específicos para tópicos que eu tenho estudado, como divórcio e novo casamento. Esses layouts eles estão dispostos nas telas que eu utilizo. Então eu tenho dois monitores, um monitor do notebook e um monitor ultra-wide, que é um monitor bem maior. Então a forma como eu organizo a minha tela, eu adapto a minha tela ao meu monitor e eu salvo esse layout, ele salva já no formato em que ele está exibido ali na tela, no tamanho da tela que eu configurei para o meu monitor. É interessante também criar layouts para estudos pontuais, que você não vai utilizar
comumente ou não vai utilizar constantemente. Por exemplo, você pode ver aí um layout de uma conferência da IBRLN. Eu fui convidado para pregar uma conferência nessa igreja, infelizmente nós tivemos que cancelar por causa dessa pandemia e quarentena, mas eu já tinha iniciado os meus estudos e aí então eu juntei todos os recursos necessários para iniciar os estudos desse tópico específico. Esse tipo de preparo, meus irmãos, é muito interessante porque você tem apenas com um clique todos os recursos que foram frutos de análises ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, você foi descartando alguns recursos, foi incluindo outros recursos que você foi julgando mais necessário para a sua pesquisa, para a sua aula, para o seu sermão. Então, se você jogar isso tudo fora e não salvar, você perdeu tempo ali, você terá que fazer tudo outra vez quando for estudar o mesmo assunto ou fazer a mesma pesquisa. Você pode salvar no Logos quantos layouts você desejar. A minha proposta hoje aqui é criar um layout para você. Então nós vamos criar um layout junto. Esses layouts podem ser mais complexos ou podem ser mais simples, de acordo com a sua necessidade de estudo ou de pesquisa. Vale só ressaltar que quanto mais recursos você abre, mais pesado, mais processamento o software exigirá. Então, se a sua máquina não tiver um bom processamento e não tiver uma boa memória, o Logos, por utilizar processamentos pesados, acaba utilizando muita memória RAM do seu computador. É bom você diminuir a quantidade de recursos e só utilizar aqueles que você realmente julgar necessário. Então, vamos lá, mãos à obra. Eu irei propor aqui para vocês um layout básico, né? Primeiro, abrindo aí a minha Bíblia principal, que é a Almeida Revista e Atualizada, que tem um interlinear por baixo do texto da tradução. Aqui vocês já podem ver o meu filtro visual da exegese de hebraico. Depois nós falamos sobre ele. Para ativar e desativar é muito simples, basta ir em filtros visuais e desativar os filtros visuais. Eu desativei aqui para não causar confusão para você. Você pode observar também que nesse Salmo de número 78 existe uma nota ligada a ele, mas isso também é um assunto para outra oportunidade. Então, eu costumo dispor a minha Bíblia, algumas pessoas gostam de colocar no lado esquerdo da tela. Eu acabei já me acostumando a colocar do lado direito. Então, eu irei propor para você algumas formas de dispor os recursos e aí você adapta essa forma de acordo com a sua realidade. Nós aprendemos no último vídeo a fazer comparação de versículos bíblicos em várias versões das Bíblias que nós temos disponíveis, seja em português, seja em inglês ou até mesmo na língua original, de acordo com a priorização que você dispõe ali na sua biblioteca. Eu gosto de dispor aqui do lado direito várias versões bíblicas que eu costumo usar para fazer análises de outra forma também. Então nós temos várias formas de dispor, de buscar essas Bíblias. Uma delas é aqui na caixa de comando, digitar as letras abreviadas, os nomes abreviados. Então a Almeida Revista e Corrigida é uma que eu acabo utilizando também. Dependendo do tamanho da sua biblioteca e do processamento do seu computador, a busca pode ser rápida ou não. Então você segura e já arrasta aqui para o canto. A outra Bíblia que eu costumo utilizar é a NVI. Nós temos aí na nossa versão de pacotes em português. Você faz a mesma coisa.
Outra versão que eu costumo utilizar é a Almeida do século 21. Segura e arrasta. E outra versão que eu costumo utilizar também é a Nova Almeida atualizada. Então você vai encaixando aqui de acordo com o que você entende a dinâmica de tradução. Eu poderia colocar como primeiro lugar a Almeida Revista e Corrigida, né? Porque ela tem uma dinâmica diferente de tradução, mas como ela não é a minha Bíblia principal, eu disponho de uma forma que eu entendo que há uma evolução na dinâmica de tradução das versões bíblicas. Então eu costumo colocar dessa forma. Um ponto importante é fazer a interligação, para que eles acompanhem, todos os recursos acompanhem a Bíblia principal. Então eu vou lá nessas opções de configurações de cada recurso que eu abri e clico no conjunto de interligação A. Todos vão ficar com o mesmo número, com a mesma letra de interligação. Esse trabalho é apenas inicial, porque você vai salvar esse layout e nos próximos layouts você vai simplesmente abrir esse layout que você já criou e vai renomear. Por exemplo, vamos salvar já esse layout mesmo na sua modalidade mais básica. Clico aqui nessa opção e só renomeio aqui, dou um nome a ele, né? Salvar layout como, e eu dou o nome temporário. Vou botar aqui temporário 02, caso eu já tenha. Então, dou um Enter. Salvei. Ele já vem para cá, para minha opção, e mostra que eu estou utilizando. Se eu fizer qualquer tipo de alteração, digamos, vamos colocar aqui a guia de pesquisa, o recurso de pesquisa. Para salvá-lo, de acordo com essa nova configuração, eu simplesmente vou lá em Layouts e mando atualizar ativo. Ele já salvou. Ele vai estar aqui nessas opções, na minha tela inicial. Layout. Se eu quiser colocá-lo na tela principal, é só marcar e mandar adicionar. E ele já aparece aqui. Quando eu quiser abri-lo novamente, eu só clico nele. Então vamos clicar aqui na casinha de novo, no Home, para voltar para ele. O recurso de pesquisas eu já abri porque ele é um recurso que eu sempre utilizo nos meus layouts. Deixa eu apagar aqui. Se você observar, eu já tenho alguns atalhos aqui de recursos que eu utilizo constantemente, mas deixa eu abrir com você para nós colocarmos outras opções. Então, o recurso de informação, ele é muito importante. Eu vou abrir ele já abre aqui no meu canto direito, eu deixo ele no canto que ele abre, depois eu explico para você do que ele se trata. E o recurso de consulta avançada, aqui eu já vou puxá-lo e vou dispor ele aqui embaixo, para não ocupar muito espaço, senão ele abre aqui numa guia nessa lateral aqui de informação. Então olha como é interessante, eu vou clicar aqui na minha Bíblia principal, essa guia de informações aqui, esse recurso de informação, ele vai me dar quase todas as informações do menu de contexto. O menu de contexto é essa caixinha aqui que abre quando eu clico com o botão direito do mouse na minha Bíblia interlinear. Então essas informações aqui que estão no lado esquerdo, elas vão aparecer aqui. Por que não estão aparecendo? Porque eu cliquei com o botão direito. Se eu clicar com o botão esquerdo em cima da palavra, ela já aparece para mim. Eu posso adicionar ou remover algumas opções. Então essas são as opções que eu costumo utilizar. Observe que já aparece aqui a definição. Essa definição são de dicionários meus que tratam especificamente essa palavra. Então eu tenho vários dicionários em português e em inglês. A ordem que vai ser exibida aqui vai ser justamente a ordem de prioridade da minha biblioteca. Você viu no vídeo anterior como priorizar recursos. Da mesma forma que nós priorizamos as Bíblias, nós priorizamos qualquer recurso.
Claro que aqui aparece de uma forma bem abreviada, mas já lhe dá um norte do que ele quer dizer por essa palavra aqui. Se eu descer um pouco mais, eu vou ver aqui como essa palavra é traduzida nas diversas versões que eu tenho disposto aí na minha biblioteca. Se eu quiser fazer uma comparação de texto, que nós já vimos no vídeo passado, e nós temos outras ferramentas para fazer isso, basta clicar aqui, ele já abre a ferramenta de comparação de texto. Mas um pouco abaixo aqui nós vemos aí informações específicas da palavra, e aqui eu já posso pedir para ele proferir, para ele pronunciar essa palavra para mim de acordo com a sua língua original. Aqui nós vemos uma análise morfológica, e aqui nós vemos a ferramenta de léxico de sentido bíblico. Então ele diz que essa palavra, o sentido é palavra, mas como uma instrução, é um substantivo. Então eu desço mais um pouco, aqui ele tem um pouco de análise literária, e aqui olha como é interessante. Esse nós estamos aqui no Salmo de número 78, então ele já vai mostrar para mim algumas características desse salmo. Por exemplo, ele é um salmo de Asaf, a estrutura dele é como estrofe, ele está numa categoria ou no gênero de sabedoria, e ele é um masquil, né? Masquil é um salmo didático, é um salmo pedagógico, e ele me diz mais algumas informações aqui desse salmo. Você pode analisar um pouco mais a fundo o que essas informações têm para lhe dizer. Esse outro recurso aqui de consulta avançada é interessante por quê? Porque ele vai exibir todas as notas de referência dos recursos que eu selecionei. Por exemplo, nós vemos aqui no versículo 2 do Salmo 78 uma letrazinha A aqui. Essa letra A ela faz referência a Mateus 13:35. E aqui nessa consulta avançada ele já exibe para mim a referência e já mostra o versículo. Se eu tivesse várias outras referências aqui, ele aparecia para mim. Então cada recurso que eu selecionar, ele vai exibir para mim. Você observa que já mudou. O que é interessante é que esse recurso de consulta avançada, ele está já selecionado para seguir o recurso de interligação em que eu estou utilizando no momento. Então, se eu quiser que ele siga somente os recursos cuja interligação é A, eu seleciono essa opção. Como eu não quero isso, eu quero que ele exiba todas as informações dos recursos que eu selecionei, eu peço para ele seguir a minha seleção. Então, se independente do recurso que eu selecionar, ele irá exibir aqui as informações de referências. Então eu vou abrir aqui alguns recursos que me dão informações mais rápidas na evolução dos meus estudos. Outro recurso que nós usamos bastante é a ferramenta de cópia. Eu já vou segurar aqui, puxei, está lá em ferramentas, você viu, eu puxo aqui para baixo. Então eu vou ajustar para ficar um pouquinho mais embaixo. Como é um recurso que não necessariamente precisa ser constantemente utilizado, eu deixo um pouquinho ele mais abaixo. E ele já está com essa opção de estrelinha, é a opção de seguir o recurso que eu estou utilizando, né? Mas o que é que ele faz aqui? Ele vai seguir não a versão em que será copiado o versículo. Ele vai seguir essa caixa de referência bíblica aqui. Então, se você observar, à medida que muda aqui a referência bíblica, vai mudando aqui também. A versão que você irá fazer a cópia, você tem que configurar manualmente aqui. Então, como a nossa igreja utiliza a Almeida Revista Atualizada, eu deixo pré-determinado aqui com a Almeida Revista Atualizada. Você pode observar que o tipo de citação ele é personalizável. Então, eu personalizei um tipo de citação específico para mim. Por quê? Porque eu gosto que seja posicionado dessa forma a citação, a cópia que eu vou fazer do versículo, como o versículo bíblico pequeno aqui em cima e depois da citação, entre parênteses, o livro abreviado, o capítulo do livro, um ponto, o versículo do livro, vírgula, e a versão da Bíblia. Então ele não tem nenhuma forma de citação configurada assim. Então, a partir de um já existente, eu criei um para mim.
Depois, no outro vídeo, eu posso ensinar a você como fazer esse tipo de configuração. Então daqui você pode simplesmente copiar e dar um Ctrl V no seu arquivo de Word, por exemplo, ou em qualquer editor de texto, ou se você tiver com o arquivo já aberto, você pode configurar para automaticamente, quando você clicar no botão, ele já copiar e colar, seja no Word ou qualquer outro editor de texto, até mesmo no PowerPoint. Outros recursos que eu costumo utilizar de análises mais rápidas são notas de bíblias de estudos. Então nós temos várias bíblias de estudo. Nós temos em português a Bíblia de Estudo Almeida e nós temos várias bíblias de estudo em inglês. Eu utilizo algumas bíblias de estudo em inglês. Então, por exemplo, uma bíblia que eu costumo utilizar bastante é a Bíblia da própria Faith Life. Então, é uma bíblia excelente que tem infográficos, tabelas, análise de linha de tempo e notas abreviadas bem ortodoxas dos textos bíblicos. Então, o nome da Bíblia é Faith Life Study Bible. Então, eu clico aqui e seguro e levo lá para o meu layout lá embaixo e já vou configurando com a interligação A, que é a interligação que eu coloquei todas as Bíblias aqui. Essa Bíblia é muito interessante, você pode até considerar adquirir. Daqui mesmo, na análise do versículo 10 do Salmo 78, já tem um quadro aqui de informação em que eu abro e ele, como é um recurso da própria Faith Life, ele mostra para mim interligações de outros recursos, ou seja, ele já faz uma busca e um filtro de recursos que seriam interessantes eu aprofundar o meu estudo e eu já posso ligar aqui ou não. Por exemplo, esse recurso, ele está mostrando que eu tenho esse recurso na minha biblioteca. Esse segundo aqui eu não tenho, tem um cadeadinho. Se eu clicar nele, ele vai abrir aqui uma guia para mim e se eu quiser eu já posso comprar daqui mesmo esse recurso. Basta adicionar o carrinho ou comprar rápido. Tem outras bíblias também que eu costumo utilizar, que eu acho muito interessante as suas análises, as suas notas abreviadas. Essa Bíblia de estudo aqui, CSB, ela tem tanto a versão padrão, a versão normal, como nós temos a versão de apologética. É muito interessante porque ela faz uma análise de outras linhas religiosas que tratam esse mesmo versículo de acordo com as suas perspectivas. Eu vou fazer a interligação aqui com as duas Bíblias que eu incluí. Deixa eu abrir aqui a informação, as informações dessa Bíblia para você ter conhecimento dela. A Bíblia de estudo aqui padrão, ela tem notas de estudos baseados no sistema Roma. É uma Bíblia bem interessante. Eu acho que eu peguei essa Bíblia aqui em uma das vezes que a Faith Life disponibilizou gratuitamente. Bom, nós temos aí alguns recursos já bem dispostos, mas nós estamos esquecendo de um recurso muito importante que facilita os nossos estudos, que é a concordância. Concordância que nós temos no nosso pacote em português. Olha, concordância exaustiva, que já é uma tradução de uma concordância em inglês. Vou fazer a interligação aqui. E à medida que eu vou passando aqui, ele já vai mostrando para mim as referências cruzadas. Pronto, nós já temos muitas informações aqui no nosso layout. Para não correr o risco de perder esse layout com essas atualizações que nós fizemos, caso o seu computador desligue ou ele trave, vamos salvar. Vou lá em Layouts, atualizar, ativo. Então ele já está salvo. Então nós precisamos dispor mais alguns recursos. Esses são os recursos básicos que eu costumo utilizar, mas existem outros necessários. Uma opção interessante, não sei se você sabe, mas todas as vezes que você precisa fazer uma pesquisa, ele abre uma nova guia, não é?
Então, eu já tenho uma guia de pesquisa aberta, ele abre uma nova guia. Então, isso deixa o seu Logos cada vez mais pesado com a quantidade de guias que ele abre. Então, geralmente, eu configuro o meu recurso de pesquisa para todas as pesquisas que eu efetuar, eles utilizem a mesma guia. É só marcar essa opção, enviar pesquisa para cá. Então, por exemplo, eu vou pesquisar qualquer pergunta agora, qualquer termo agora, ele irá abrir nessa guia já disposta aí no nosso layout. Depois eu vou mostrar para vocês a tela que eu utilizo no meu monitor maior. Então o meu monitor ele tem aquela função de split, então eu posso dividir ele em 2 ou 3 telas. Eu bati um print aqui dele e aí eu vou colocar nesse vídeo para você dar uma olhada como é interessante, porque eu posso abrir várias telas. Por exemplo, nesse layout de estudos do Antigo Testamento, por exemplo, eu tenho uma aba separada, né, uma divisão no meu monitor separado, em que eu coloco uma versão hebraica da Bíblia, eu coloco uma versão da Septuaginta, tanto em grego como uma versão da Septuaginta em inglês. E eu coloco aí também uma opção de recurso em que ele faz a análise de textos paralelos àquele que eu estou consultando. Muito interessante, importante para os nossos estudos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Pronto, agora aqui também eu costumo abrir algumas guias para aprofundar os meus estudos. Você pode continuar a configuração da forma que melhor lhe convém a partir daqui. Eu irei dispor aqui mais alguns recursos que eu costumo utilizar. Por exemplo, um recurso que eu costumo utilizar é a guia de passagem. Vou aqui em guias, guia de passagem. Eu coloco ele um pouco mais atrás aqui. E aí eu posso fazer a interligação aqui, da mesma forma que eu interliguei a minha Bíblia principal, para ele seguir aqui a minha caixa de referência. Mas isso não é interessante porque, a não ser que você deseje fazer, mas se eu fizer isso, todas as vezes que eu mudar aqui, ele vai processar. E isso pode deixar o meu computador mais lento. Então, se eu vou fazer toda a análise do Salmo 78, eu coloco aqui, eu configuro aqui para ele puxar todo o Salmo 78. Um toque que eu dou para você é deixar todas essas seções fechadas. Por quê? Porque se você deixar todas essas seções fechadas, ele não irá processar. Ele só vai processar quando você pedir para abrir a seção. Se você utilizar dessa forma, aí você pode configurar com a interligação, porque aí ele não vai processar tanto. Então, todas essas seções aqui, elas são seções que também estão individualmente dispostas aqui nas guias. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise de palavras importantes, quero ver quais as palavras importantes que são apresentadas aqui. Ele apresenta já no seu lema, ele tem a opção de pronúncia e tem já as traduções mais básicas aí eu posso desenvolver. Então eu vou abrindo aqui à medida que eu julgar necessário. Eu posso analisar, por exemplo, em quais os meus conteúdos, as minhas notas, os meus sermões tratam do Salmo 78. Então eu tenho algumas aqui, algumas notas e alguns cadernos aqui que eu utilizo. Por exemplo, esse Salmo 78 eu preguei durante esse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, de pandemia, né? Então ele já dispõe aqui 75 resultados em 3 documentos. Então cada vez que é referido lá o Salmo 78, ele dispõe nos meus recursos. E tem várias outras informações aqui. Nós temos a opção no software Bíblico Logos de uma ferramenta interativa muito importante aqui no recurso de ferramentas, que é um recurso interativo em que exibe para mim todas as vezes que o Novo Testamento faz uso do Antigo Testamento. Mas esse recurso, além dele estar em inglês, ele não está em todos os pacotes em inglês, embora você possa comprá-lo individualmente. Mas existe uma opção no recurso de pesquisa de fazer essa consulta. Então, quando eu prego no Antigo Testamento, eu deixo essa opção
já disposta para mim e eu altero apenas a referência. Eu vou colocar para você, caso você deseje utilizar. Eu abro um novo recurso de pesquisa, deixo na opção de Bíblia e eu seto aqui, eu coloco aqui a linha de comando. Tem a opção de você usar um modelo já existente também. Aqui. A passagem do Antigo Testamento usada no Novo Testamento. Então você coloca aqui Salmo 78. Esse é o ponto negativo que eu acho dessa ferramenta por ser muito limitada. Você tem que informar qual tipo de relacionamento, de relação você quer. Então, geralmente eu não utilizo. Eu configuro manualmente, eu seto manualmente essa opção. Outra questão também que deve ser observada é porque esse software é de origem da língua inglesa. Então, muitas coisas, muitas informações, muitas configurações ainda estão sendo traduzidas, muitas linhas de comando. Então, por exemplo, nós temos linhas de comando em português, na língua portuguesa. Mas se você observar algumas linhas de comando, elas ainda estão sendo configuradas, elas ainda estão sendo ajustadas. Por isso que geralmente eu utilizo as linhas de comando em inglês na língua original, em que o programa é escrito mesmo. Então, como que eu faço aqui? Eu quero buscar todas as vezes, independente da referência, em que o Novo Testamento faça referência, tem alguma relação, faça alguma citação intertextual de determinada passagem do Antigo Testamento. Então eu vou colocar a linha de comando aqui e você pode utilizar. Abro e fecho chaves, label, intertext, para dizer que o meu rótulo, eu irei procurar um rótulo de intertextualidade, where, onde, tem que ser dessa forma aqui, tá bom, irmãos? Essas letras iniciais maiúsculas e o operador, esse where, tem que ser completamente maiúsculo. Fonte, tem aqui um tiozinho, abro, fecho e vou colocar aqui Salmo 78 e pesquisar. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu quero saber no Novo Testamento, eu estou mostrando qual é a fonte é o Salmo 78, então evidentemente ele irá pesquisar no Novo Testamento, ele irá pesquisar todas as referências no Novo Testamento que são feitas do Salmo 78, independente do tipo de relação, seja citação. Nós temos no Logos duas modalidades de citação, citation e quotation, né? Depois nós falamos sobre isso, alusão ou eco. Então esse recurso eu já deixo sempre aqui, geralmente eu deixo aqui no cantinho, porque eu utilizo ele sempre. Então, por exemplo, se eu for pregar no Salmo 79, eu só mudo aqui e peço para ele pesquisar se tem alguma relação no Salmo 79. É mais rápido para mim do que abrir aquela ferramenta que eu tenho, e se você não tem essa ferramenta, você pode utilizar essa linha de comando. Você pode colocar versículos específicos, por exemplo, Salmo 78, versículo 1. Agora, e aí você vai abrir, por exemplo, vamos lá no Salmo 78, ele vai mostrar aqui para mim, Salmo 79, ele está mostrando aqui para mim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, eu clico lá e eu vou clicar em qualquer palavra aqui desse versículo, e eu vou aqui nessa minha guia de informações que eu abri, e aí ele vai exibir para mim, vamos baixar um pouquinho mais, ele vai exibir para mim qual é o tipo de referência que ele está fazendo. Aqui ele já mostra para mim que é uma alusão ao Antigo Testamento, mas se eu baixar um pouquinho mais, ele tem um campo de intertextualidade, em que ele vai mostrar também, tá aqui, ó, intertextual. Ele está citando esse versículo aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, está citando o Salmo 79, versículo 6, e o tipo de referência que ele faz é alusão. E aí esse mesmo versículo ele também faz alusão aqui a Jeremias 10,
25. Se eu tiver, meus irmãos, outros recursos aqui mais amplos dos pais da igreja, recursos que não estão no cânon das Sagradas Escrituras, ele também faz referência aqui de outras citações. Então esse recurso é bastante útil para ser utilizado. Bom, o nosso vídeo está ficando muito grande, mas eu creio que tem sido útil para aprofundar mais. Esse trabalho aqui, ele é feito apenas a primeira vez. Então, como nós atualizamos o nosso layout, nós vamos salvar mais uma vez. Atualizar ativo. Vou voltar aqui para o Salmo 78 e abrir outros recursos. Como eu falei para vocês, nessa guia de passagem, essas seções que tem aqui, passagens importantes, palavras importantes, todas essas outras, elas estão distribuídas também de forma independente. Então, outra guia que eu costumo utilizar para otimizar os meus estudos é a guia de comentários. Ela está aqui nessa opção, mas geralmente eu utilizo ela separadamente porque nem sempre eu faço uso dessa guia, essa guia de passagem. E mesmo que eu faça, eu não faço essa ligação conforme eu informei para os irmãos da minha Bíblia, a minha referência da Bíblia principal que eu estou utilizando, para não ficar muito pesado. Mas como essa é uma seção única de guia, aí sim eu faço referência. E aí, à medida que eu vou navegando na minha Bíblia, ele já mostra para mim os comentários que eu tenho e basta eu clicar. Por exemplo, se eu for lá na referência que ele deu de intertextualidade, ele já também pesquisa para mim os comentários que eu tenho disposto na minha biblioteca. Bom, é isso. Nós poderíamos ter muitos outros recursos aqui para dispor. Esse não é o caso. Deixa eu abrir aqui esse comentário para vocês darem uma olhada. Abrir esse comentário aqui, ele tem várias opções, né? Ele está informando para mim que está fazendo uma análise de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5. E ele já mostra para mim essa informação aqui em consulta avançada. Se tiver alguma nota de referência, ele já exibe para mim aqui também todas as opções, seja relação bibliográfica, citação que ele faz de outros estudiosos, ele já cita para mim aqui também. E aí você vai dispondo seus recursos como melhor lhe convém. Por exemplo, vamos fechar aqui, atualizei, vou fechar todas as guias, né? Vou fechar tudo. Pronto. Fechei tudo aqui. Próxima vez que eu quiser abrir esse layout, basta eu ir nessa opção aqui dos layouts e clicar nele, ou aqui mesmo clicando nele. Evidentemente, como você vai abrir uma gama muito grande de recursos, isso vai depender do processamento do seu computador, da quantidade de memória que ele tem, para determinar se ele vai abrir de forma mais rápida ou vai demorar um pouco aí do processamento. E sempre ele vai abrir de acordo da mesma forma, das mesmas guias ativas da última vez que você salvou. Então, quando eu salvei, eu não estava no Salmo 78, estava na referência de intertextualidade, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Então, daqui eu posso fazer vários outros layouts. Por exemplo, eu quero usar essas mesmas características, talvez modificar para fazer outro tipo de pesquisa, mas eu quero salvar esse layout sem substituir esse anterior que eu estou utilizando. Então é simples, basta eu salvar layout com outro nome. Tá vendo aqui? Vamos clicar aqui na opção salvar como layout nomeado. Eu vou botar aqui temporário 3. Salvei. Então aqui eu já tenho, nessa mesma janela, eu posso ter o layout 1, layout 2 e layout 3. E aí eu posso fazer a modificação que melhor me convém. É isso.
Espero que tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar aí nos comentários e eu estou à disposição para respondê-lo. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha sido útil. Um grande abraço, começando bem com Logos, e nós continuaremos com algumas dicas e alguns truques para utilizar de forma adequada e mais otimizada o software bíblico Logos. Um grande abraço, Deus lhe abençoe, e eu espero que esses vídeos tenham esteja lhe ajudando para fornecer de forma mais substancial o alimento para o rebanho do Senhor e para a sua edificação pessoal. Um grande abraço!